Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso programa de Direito Civil 4. Eu sou Patrícia Esteves, tá? E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre propriedade, né? Falamos sobre posse até agora e hoje a gente começa a falar agora um pouquinho sobre propriedade. Bom, a propriedade, ele é considerado o direito real preferido, né? Ele está no rol do artigo 1225, lá no inciso 1, não é à toa. O legislador prefere e traz mais mecanismos protetivos à propriedade do que qualquer outro, tá? Do que qualquer outro direito real. Vamos falar um pouquinho sobre propriedade? Vamos lá. O artigo 1228 fala lá, da propriedade em geral. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar, dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente o possua ou detenha. Na verdade, o Código Civil, ele preferiu não definir efetivamente o que é propriedade. Ele apenas traz no artigo 1228, lá no caput do artigo 1228, o rol do que são os direitos inerentes ao proprietário. O que o proprietário pode ou não fazer, né? Primeiro diz lá, ele tem direito, não, ele diz que ele tem a faculdade. Por que é tratado esses poderes aí inerentes da propriedade como faculdade e não como direitos? Porque o proprietário tem a possibilidade de exercer todos os poderes ou de diminuir o exercício desses poderes, outorgando parte deles a serem exercidos por outros titulares, tá? Então, o poder de uso é a utilização por si só daquela coisa, o gozo e a fruição daquele bem, disposição é a possibilidade de alienação, e o direito de reavê-la é o poder de reivindicação próprio das ações possessórias, como a gente já falou na aula passada, tá? Então, quando você tem o direito de propriedade, você tem essa possibilidade de utilizar a propriedade desses bens da maneira... você tem possibilidade de utilizar esses poderes aí inerentes à propriedade, você tem a faculdade de utilizar eles de forma plena ou de forma mais restrita. Tudo bem? Vamos continuar? Então, vamos lá. A gente não pode deixar de comentar, quando fala em propriedade, da obrigatoriedade trazida pela Constituição de 88, que é a função social da propriedade. Então, o artigo 5º da Constituição diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se ao brasileiro e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, nos termos seguintes. Inciso 22, é garantido o direito de propriedade. E 23, a propriedade atenderá sua função social. Vamos lá. Então, todo mundo tem direito à propriedade, é garantido o direito à propriedade e a propriedade tem que atender à função social. O que é a função social aí? O que é esse reconhecimento da função social, principalmente dentro do direito privado, que trata o direito de propriedade, tá? Então, a Constituição garante que você tem direito de propriedade, mas essa propriedade tem que atender a função social. O que é a função social? É o reconhecimento da supremacia do interesse público em detrimento do interesse particular. Então, se o exercício da minha propriedade não estiver adequado com o interesse da maioria, eu posso ser penalizada, sim, em relação a esse exercício. Então, o poder de uso, gozo, fruição e reivindicação daquele bem, ele tem que ser exercido de forma economicamente adequada, mas em benefício da sociedade. Eu não posso utilizar a minha propriedade com a simples intenção de causar dano para um vizinho. Eu não posso utilizar a minha propriedade de forma inadequada, causando prejuízo ao meio ambiente. E tudo isso está expressamente previsto na lei. Então, existe a possibilidade do Estado fiscalizar e intervir no exercício da propriedade.
tá? Isso tudo faz parte da função social. É um novo paradigma, uma nova forma de enxergar a propriedade. Tá? Alguns anos atrás a pessoa falava assim, a casa é minha, eu faço o que eu quiser. Não é bem assim. Eu faço o que eu quiser, desde que não esteja atrapalhando o interesse da maioria. Não esteja deixando de cumprir a função social necessária que cada propriedade deve cumprir. Tá legal? Vamos continuar? Tá lá no parágrafo 1º do artigo 1228 do Código Civil o seguinte: o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, e de modo que sejam preservados de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico, o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. Então, no parágrafo 1º aí do artigo 1228, fica bem característico que o interesse público ele se sobrepõe ao interesse privado. Eu tenho garantido o meu direito de propriedade, desde que eu não esteja atrapalhando o interesse da maioria. Eu não esteja atrapalhando a fauna, a flora, as belezas naturais, o patrimônio histórico. Por quê? Porque a fauna, a flora, as belezas naturais, o patrimônio histórico, eles são de interesse de toda a sociedade. Eles não são de interesse exclusivo do proprietário de um bem. Então, isso aí é o reconhecimento, é a exteriorização do reconhecimento da função social da propriedade. Assim como tem aqui no parágrafo 2º também, olha só. São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilização e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. Isso aqui, sabe o que é? É o que está previsto lá no artigo 187 do Código Civil. Vocês lembram o que fala o 187? Fala do abuso do direito. O artigo 186 fala de que quem pratica ato ilícito, né? O 186 combinado com o 927 fala que quem pratica ato ilícito tem a obrigação de indenizar. Né? Causar o dano para outra pessoa tem a obrigação de indenizar. 187 fala do abuso do direito, que também vai ser considerado ato ilícito. Né? Então, se eu tiver um direito, nesse caso aqui especificamente o direito de propriedade, se eu estiver abusando do meu direito de propriedade, eu vou ter a obrigação de indenizar a outra parte. Por quê? Porque eu não estou cumprindo com a função social da minha propriedade. Então, se um vizinho constrói um muro altíssimo, única e exclusivamente com o objetivo de atrapalhar o sol da piscina do outro, ele pode ser impedido de fazer isso. Ele pode ser obrigado a restabelecer o muro do tamanho que era, ele pode ser obrigado a indenizar pelos prejuízos que causou, né? Então, ele não pode estar com o ânimos apenas de prejudicar a outra parte. Porque ele estaria cometendo o quê? Um abuso de direito. E sendo um abuso de direito de propriedade. E não estaria cumprindo o que a gente chama de função social da propriedade. Tudo bem? Vamos continuar? O parágrafo 3º do artigo 1228 ainda fala: o proprietário pode ser privado da coisa nos casos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como requisição nos casos de perigo público iminente. Então, olha só, ele pode ser privado da propriedade, que é a chamada desapropriação, ou ele pode apenas ceder o bem para utilização em caso de perigo público iminente, tá? Então, essa reivindicação aí, né, para utilização, tá? O caso de reivindicação, pelo Código Civil anterior, ele só era possível em caso de guerra, agora não. Tá expresso aí que perigo público iminente. Perigo público iminente vai variado com a interpretação de acordo com a necessidade, né? Agora, fica claro no parágrafo 3º que o interesse público ele está se sobrepondo ao interesse particular do proprietário daquele bem. Qual a diferença entre
entre desapropriação, que fala no início do artigo, e essa requisição aí. A desapropriação, você vê um decreto, tem uma lei específica dizendo que aquele bem vai ser desapropriado para utilização para determinado fim, né? E o proprietário do bem, ele recebe uma indenização prévia, depois ele desocupa. Agora, a requisição não. Na requisição é assim: vou utilizar porque tem esse perigo público iminente e só vou te indenizar se causar algum dano. Né? Caso de filme americano, polícia, preciso do seu carro. Então, isso é caso de requisição. Perigo público iminente. Então, vai variar de acordo com a interpretação aí do que seria um perigo público iminente. Tá legal? O parágrafo 4º do artigo 1228, ele também fala do reconhecimento da função social da propriedade. Vamos lá, falar sobre ele. O proprietário também pode ser privado da coisa imóvel, reivindicado consistir em extensa área na posse ininterrupta e de boa fé por mais de 5 anos de considerável número de pessoas e nela houver realizado em conjunto ou separadamente obras de serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. Aí tá saindo roxo. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Não. Ih, tá piorando. Roxo não dá pra vocês lerem. De interesse social e econômico relevante, tá? Quando a gente fala aqui, de interesse social e econômico relevante, se eu estou reconhecendo o quê? A função social daquela propriedade. Então, nesse caso específico aqui do parágrafo 4º do artigo 1228, a doutrina ainda não encontrou um nome adequado para essa figura, que foi introduzida no nosso ordenamento a partir do Código Civil de 2002. Então, mas é uma figura que é o seguinte: alguém entrou com uma ação de reintegração de posse de uma área que é extensa. Né? Está ocupada por um grande número de pessoas e essas pessoas fizeram cumprimento de função social naquela área. O proprietário daquele bem, ele vai ser privado da propriedade se ela já está sendo ocupada há mais de 5 anos por aquelas pessoas de boa fé. Elas vão fazer o quê? Pagar uma indenização para esse proprietário e ele vai perder a propriedade. Por quê? Porque vai ser reconhecido a supremacia do interesse público. Vai ser reconhecida a função social daquela área que não vinha sendo desenvolvida por ele. Então, ele tinha aquela extensa área, mas ele não utilizava de forma adequada, de forma econômica adequada. E passou a ser utilizada por um grande número de pessoas, né? Então, o parágrafo 4º do artigo 1228 é uma cláusula aberta, né? Então, o juiz, de acordo com a forma de interpretação, ele vai identificar o que é extensa área, qual a quantidade de pessoas que vai ser considerado um grande número de pessoas, de acordo com o caso concreto. Isso vai variar de acordo com a geografia, vai variar de acordo com a situação em si, a situação fática em si. Tá legal? Então vamos continuar? O parágrafo 5º desse mesmo artigo 1228 diz o seguinte: no caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário. Pago o preço, valerá a sentença como título para registro no imóvel em nome dos possuidores. Então, olha só, é uma forma desses possuidores adquirirem a propriedade desse bem. Então, a sentença, quando é paga a indenização, a sentença ela vale como título a ser registrado no registro de imóveis, né? Então, reconhecendo o interesse dessa maioria em detrimento do interesse do particular, que o particular seria o proprietário do bem, né? Então, reconhecendo o interesse dessa maioria que deu cumprimento de função social que é para aquela área, vai ser registrada aquela propriedade mediante o pagamento dessa indenização. Fica atento com isso, o seguinte, que a indenização vai ser paga pelos próprios possuidores,
Não é o Estado que paga a indenização ao proprietário daquele bem. São os próprios possuidores que eles vão ter que se cotizar, vão ter que arrumar uma maneira de pagar a indenização ao proprietário do bem. Tá? Não é o Estado que é responsável por essa indenização. É difícil, às vezes, você ver a aplicabilidade efetiva desse instituto que foi introduzido no parágrafo 4º e 5º do artigo 1228, pelo seguinte, porque a boa-fé aí é difícil de caracterizar. Lembra o que é boa-fé? Boa-fé é você não saber da existência de vício impeditivo daquela posse. Se alguém ocupou extensa área, grande número de pessoas ocupou extensa área, a probabilidade deles terem alguma justificativa para a autorização dessa ocupação é difícil, né? O segundo ponto é ter condições financeiras para poder arcar com esse valor indenizatório. Tudo bem? Vamos continuar? O artigo 1231 diz o seguinte lá em relação às características da propriedade. Artigo 1231, a propriedade presume-se exclusiva até prova em contrário. Em regra, a propriedade é exercida exclusivamente. O que pertence a um não pertence a outro. Exceção para a exclusividade da propriedade é a figura do condomínio. A figura do condomínio, eu estou falando aí, é condomínio sobre o bem indivisível, tá? O condomínio edilício tem um tratamento um pouco diferenciado. Então, se a gente fala da exclusividade aí nessa propriedade, eu estou dizendo que a regra é o que pertence à propriedade de um não pode ser conjunta com a propriedade do outro. A propriedade de um exclui a propriedade do outro, exceto no caso de condomínio. Então, se, por exemplo, uma pessoa é casada sob o regime de comunhão parcial de bens, os bens adquiridos onerosamente durante a constância do casamento se comunicam. Ou seja, pertencem aos dois. Mas elas são coproprietárias através de uma figura de condomínio decorrentes do regime de bens que elas são casadas. Mas a regra é, o que pertence a um não pertence a outro. Existe essa característica da exclusividade. Foi? Vamos continuar. Então, vamos lá. A segunda característica aqui, né? Segunda característica não, falar dos princípios, né? O princípio relacionado à propriedade é o princípio do direito absoluto. O titular definitivo, o sujeito ativo, que é o proprietário, o sujeito passivo é a oponibilidade erga omnes. Qualquer pessoa que quiser se opor, ele poderá intervir. Se a propriedade for de bem imóvel, para ter oponibilidade erga omnes, precisa ser registrada no registro de imóveis. Tá? Então vamos lá. Como a propriedade é um direito real, ele é considerado um direito absoluto. O que significa um direito absoluto? Você tem um sujeito ativo definido. Quem é? O proprietário do imóvel. Só que o sujeito passivo dessa relação aqui é qualquer pessoa. O que a gente quer dizer com a oponibilidade erga omnes? É que qualquer pessoa que indevidamente atrapalha a utilização o exercício daquele direito de propriedade, ele pode ser réu de uma ação de reintegração de posse, né? O proprietário ele tem direito de defender a propriedade dele em face de qualquer pessoa que esteja turbando ou esbulhando a possibilidade do exercício de propriedade, tá? Então, quando a gente diz que um direito de propriedade é um direito absoluto, é que ele não diz respeito a apenas duas partes. Ele pode ser oposto perante qualquer pessoa. Quando o direito de propriedade é relacionado a bem imóvel, a forma de você dar publicidade da existência daquela propriedade é através do registro no registro de imóveis. Então, para que a oponibilidade dentro da propriedade imóvel exista, você tem que fazer esse registro para que ela seja oponível erga omnes, tá? Vamos lá.
A extensividade, né, outra característica lá do direito de propriedade, ela diz que a propriedade imóvel abrange não só o solo, mas também o subsolo e o espaço aéreo. O que a gente tem que ter cuidado aqui em relação às riquezas naturais, que está previsto lá no artigo 20, inciso 9 da Constituição. Olha só, quando a gente fala de propriedade imóvel, ela está abrangendo não só o solo, tá? Mas também o subsolo e o espaço aéreo. Mas o espaço aéreo, tanto quanto o subsolo, dentro de um limite de razoabilidade. Eu não estou abrangendo o meu subsolo até cobrar pedágio do metrô, nem o espaço aéreo para cobrar pedágio de avião que passa por cima da minha casa. É dentro do limite de razoabilidade. O que não pode é o vizinho passar um encanamento por debaixo da minha casa, né? O que não pode é o vizinho passar uma fiação elétrica por cima do meu terreno, tá? Então, a minha propriedade, ela não vai abranger só o solo. Não, olha só, na parte aqui de cima eu não posso construir em cima da superfície, do espaço aéreo da outra pessoa. Não posso colocar uma varanda que se estenda por cima do terreno do outro. Por quê? Porque a propriedade dele abrange o solo, o subsolo e o espaço aéreo, tá? Quanto às riquezas naturais, a gente tem que observar o seguinte, que quem tem legitimidade para explorar recursos minerais no nosso país, tá? É o Estado. Então, em alguns casos excepcionais, é possível se obter uma autorização para a exploração dessas riquezas minerais. Mas a regra é que o Estado é que vai fazer isso, tá? No Brasil não existe aquela possibilidade dos poços de petróleo particulares, por exemplo, como tem nos Estados Unidos, né? A família Buscapé, que fica feliz e milionária porque achou petróleo no próprio quintal, tá? Se eu achar petróleo no meu quintal, o que eu tenho que fazer? Falar para o governo. E quem vai explorar? Petrobras, que tem autorização para fazer isso no Brasil, né? Então, essa exploração de riquezas minerais, existe a possibilidade de autorização, mas a regra é que só o próprio Estado. Está no meu subsolo. Está no meu subsolo, mas quem tem tem legitimidade para explorar é o Estado, conforme o que está previsto expressamente na Constituição. Tudo bem? Vamos lá? Outra característica é a perpetuidade. A propriedade permanece a propriedade permanece com este direito enquanto desejar, podendo inclusive transmiti-los aos seus herdeiros. Essa perpetuidade aí não quer dizer que obrigatoriamente, perpetuamente, eu tenho que continuar proprietário de uma coisa. Mas ter como característica a perpetuidade, estabelece que eu posso permanecer, em regra, né, com a propriedade de determinado bem, enquanto for de meu interesse. Uma das características inerentes da propriedade é a possibilidade de disposição. Se eu quiser dispor, ok. Mas enquanto eu não quiser dispor, a propriedade permanece em minhas mãos, mesmo que eu não esteja utilizando. Então, exceto que a exceção aí é que eu possa exercer posse sobre uma outra pessoa que acaba perdendo a propriedade pelo uso capião. Mas a regra é que a simples não utilização da coisa não faz com que eu perca a propriedade dela. Né? Eu posso comprar um sapato hoje, deixar no meu armário, não vou usar nunca, mas a propriedade continua sendo minha. Então, isso tem que ficar claro para vocês. Então, quando você compra um bem, quando você adquire um bem, a regra é que aquilo permaneça enquanto for de seu interesse. Existe exceção? Claro que existe exceção. Né? Tem principalmente a desapropriação. A gente acabou de falar dessa. Reconhecendo a supremacia do interesse público, o bem pode ser desapropriado. Então, eu vou perder a propriedade de um bem, mesmo que não seja de meu interesse fazer isso. Mesmo que não seja de meu interesse, perder a propriedade daquela coisa. Mas eu posso vir a perder, tá? Então, vamos lá. Outras exceções são a propriedade fiduciária e a propriedade resolúvel. Não posso confundir com propriedade revogável, que não é uma exceção. Vamos lá, o que é a propriedade fiduciária? E o que é a propriedade resolúvel?
fiduciária e resolúvel, que eu não posso confundir com propriedade revogável. Olha só, propriedade fiduciária é aquela propriedade adquirida pela alienação fiduciária. O que é alienação fiduciária? É aquele contrato próprio que eu deixo a propriedade com o banco, tá? Até que o adquirente, né, que foi financiado para aquisição daquele bem, comprove integralmente o pagamento do preço. Quando ele paga o preço, obrigatoriamente a propriedade que está com a instituição financeira é transferida para o adquirente do bem, independente da vontade do banco. Essa é a propriedade fiduciária, ou seja, ela se extingue independente da vontade do proprietário. A propriedade resolúvel, da mesma maneira, é uma propriedade que se extingue, ela se resolve por o advento de alguma condição, algum termo que tenha sido estabelecido anteriormente. Então, se você estabelece, por exemplo, se eu faço uma doação com uma condição. Quando ocorre o implemento daquela condição, a propriedade a minha propriedade vai se extinguir em favor do donatário, né? Independente da minha manifestação de vontade. Que eu não posso confundir com propriedade revogável. O que é a propriedade revogável? É uma situação posterior, é uma situação superveniente. Nessa propriedade revogável, ela, a princípio, ela não seria revogada. Ela estaria sendo exercida de forma plena. Agora, algum fator externo ocorre e faz com que aquele negócio jurídico tenha sido revogado. Então, por exemplo, se eu faço uma doação com um encargo e a pessoa não cumpre o encargo, eu posso revogar. Então, é caso de propriedade revogável. Eu não posso confundir com resolúvel nem fiduciária. Tudo bem? Vamos continuar? Vamos lá. O modo de aquisição da propriedade imobiliária, primeiro é o registro do título. Está previsto lá no artigo 1245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante registro do título translativo no registro de imóveis. Parágrafo 1º. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Parágrafo 2º. Enquanto não se promover por meio de ação própria a decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. Portanto, a propriedade do bem imóvel, ela não se transmite apenas com a celebração do contrato de compra e venda. A simples celebração do contrato de compra e venda dá direito de adquirir a propriedade daquele bem ao comprador do imóvel. Mas para que ele adquira a propriedade daquele bem, o que ele tem que fazer? Tem que registrar o título translativo de propriedade no RI. A simples celebração do contrato, ela não transfere nem contrato de doação, nenhum tipo de contrato, vai transmitir a propriedade do bem imóvel. Para que seja transmitida, deve ser registrado devidamente no registro de imóveis e com esse registro, o que vai acontecer? Vai ser dada a publicidade da existência daquela propriedade, inclusive proporcionando a oponibilidade erga omnes, apenas a partir do registro do título translativo, tá? Então, se você tem um proprietário que aliena a propriedade para mais de uma pessoa, não vai ser proprietário do bem aquele que celebrou o contrato de compra e venda primeiro. Vai ser proprietário do bem aquele que fez o registro no registro de imóveis em primeiro lugar, tá? Então, você deve considerar isso aí, né? Então, você tem as fases do registro, você tem a prenotação, que deve ser considerada para ver se cai em exigência para que seja provada, tá? E o registro do título translativo de propriedade no registro de imóveis, aquilo que consta no registro de imóveis tem presunção relativa de veracidade. Então, vai ser considerado proprietário aquele que está devidamente registrado no registro de imóveis. Claro que admite prova em contrário. Se eu provar em juízo, né, que aquele que está constando no RI adquiriu essa propriedade através do registro fraudulento, eu tenho possibilidade de reverter isso aí. Mas a regra é que aquilo que consta no registro de imóveis tem a presunção de veracidade.
Tudo bem? Vamos lá. Oh, meu Deus. O artigo 1417 fala lá da promessa de compra e venda. Vamos ver se vocês conseguem entender pela leitura do artigo. Depois eu explico. O artigo 1417 diz, mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por um instrumento público ou particular e registrada no cartório de registro de imóveis, o adquirente, promitente, comprador, direito real à aquisição do imóvel. Artigo 418. O promitente comprador titular de direito real pode exigir o promitente vendedor ou de terceiro a quem os direitos destes forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme disposto no instrumento preliminar, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. Súmula 84 do STJ. É admissível a posição de embargos de terceiros fundada em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda, ainda que desprovida de registro. Vamos lá, ver se vocês... Voltando aqui. Ver se vocês conseguem entender essa promessa de compra e venda aí, que está falando no artigo 1417 e 1418. Nesse caso aí, da promessa de compra e venda, é forma de aquisição da propriedade imóvel de forma compulsória se o promitente vendedor, posteriormente, ele não quiser celebrar o contrato definitivo de compra e venda. O que é a promessa de compra e venda? É um contrato preliminar. É um contrato preliminar cujo a obrigação assumida pelo promitente vendedor é de celebrar o contrato definitivo com o promitente comprador mediante pagamento integral do preço. Se o promitente comprador paga o preço integral e o promitente vendedor, ele não quer celebrar o contrato definitivo de compra e venda, o que o promitente comprador pode fazer? Ele pode ajuizar uma ação de adjudicação compulsória e forçar a aquisição da propriedade daquele bem. Ele pode pegar essa sentença e levar registro no registro de imóveis. Se o imóvel não tiver ainda sido vendido para terceiro, ele pode ajuizar essa ação, mesmo que não tenha registrado essa promessa de compra e venda no registro de imóveis. Se ele registrou essa promessa de compra e venda no registro de imóveis, ele deixa de ser apenas um legitimado através de um contrato, mas ele ganha status de direito real. Então, ele ganha oponibilidade erga omnes. Essa promessa de compra e venda, quando registrada no registro de imóveis, mesmo que o imóvel já tenha sido vendido para terceiro, que não faz parte dessa relação contratual, autoriza que o promitente comprador, comprovando o pagamento integral do preço, ele possa adjudicar compulsoriamente essa propriedade, mesmo em face de terceiro novo adquirente do imóvel, tá? Então, é outra forma de aquisição da propriedade. Tudo bem? Vamos lá? As outras formas de aquisição são as acessões imobiliárias, tá? São formas de aquisição da propriedade imóvel através de formação de ilhas, aluvião, avulsão ou abandono de alvo por plantações ou construções. Começar falando sobre a formação das ilhas. Artigo 1249. As ilhas que se formarem em correntes comuns e particulares pertencem aos proprietários ribeirinhos fronteiros, observadas as regras seguintes. Inciso 1. As que se formarem no meio do rio consideram-se acréscimos sobrevindos aos terrenos ribeirinhos fronteiros de ambas as margens na proporção de suas testadas, até a linha que dividir o alvo em duas partes iguais. 2. As que se formarem entre a referida linha e uma das margens considera-se acréscimo a terrenos ribeirinhos fronteiros deste mesmo lado. 3. As que se formarem pelo desdobramento de um novo braço de rio continuam a pertencer aos proprietários dos terrenos
à custa dos quais se constituíram. Então, olha só, o que eu tenho que falar aí em relação à formação de ilhas? Essas ilhas que vão ser adquiridas a propriedade pela população ribeirinha, se formarem em rios não navegáveis, ou seja, rios que não sejam públicos. As que se formam em rios públicos, elas são consideradas da União, igual a Ilha de Mar. Aí, se formar em rio particular, existe a possibilidade de ser acréscimo aos terrenos ribeirinhos. Se forma no meio do rio, você traça como se fosse uma linha imaginária do meio do rio, metade fica para o proprietário dessa margem do rio, a outra metade para o proprietário dessa outra margem. Se formou nesse lado aqui, vai ser do proprietário dessa margem de cá. Se formou desse lado de cá, vai ser do proprietário dessa margem de cá. Tá? Então, a gente tem que considerar, primeiro, essa formação de ilhas, ela se deu em rio navegável ou não navegável? Se deu em rio navegável. Se deu em rio navegável, ela não vai pertencer a particular. Ela vai pertencer ao Estado. Se ela se formou em rio não navegável, aí vai pertencer, sim, ao particular proprietário do imóvel ribeirinho. Tá? Conforme o artigo 1249. Outra coisa que é importante a gente lembrar aqui também é o seguinte, qualquer formação aí de ilha que se dê dentro do desdobramento do rio, que passa a entrar dentro do terreno de alguém, essa ilha continua pertencendo ao proprietário daquele terreno. Ela não vai ser transferida a propriedade dela para uma outra pessoa. Ela continua sendo de propriedade daquele que era dono do terreno originário. Tudo bem? Vamos lá? A aluvião, está prevista lá no artigo 1250. Os acréscimos formados sucessivamente, imperceptivelmente, por depósitos de aterros naturais ao longo das margens da corrente ou pelo desvio das águas destes, pertencem ao dono dos terrenos marginais, sem indenização. O terreno aluvial que se formar em frente aos prédios de proprietários diferentes, divide-se-á entre eles na proporção de suas testadas de cada um sobre a atingida margem. Então, olha só, a aluvião é um fenômeno lento. Então, o rio vai passando, ele vai trazendo material sólido e vai trazendo acréscimo do terreno. Como é um fenômeno lento, né? Ele vai trazendo acréscimo ao terreno, então você não consegue identificar quem é o proprietário daquela terra que foi acrescida àquele imóvel. Então, se você não consegue identificar quem é o proprietário daquela terra que foi acrescida ao imóvel, você não tem como falar em indenização. Então, o proprietário daquele terreno, né, que foi aumentado pelo depósito de material sólido em frente à sua margem, ele vai adquirir a propriedade, sim, daquela margem. Vai aumentar o terreno dele. Só que ele não vai precisar pagar nenhum tipo de indenização. Por que ele não precisa? Porque você não consegue identificar de onde veio aquilo ali. Tá? Porque isso foi acontecendo ao longo do tempo. Se fosse formando em na frente de vários terrenos, a cada um dos proprietários dos terrenos vai acrescentando aquilo que foi acrescentado em frente ao seu terreno. Tá? Vai sendo proprietário daquilo ali. Isso tanto faz se é terreno em rio navegável ou não navegável. Tá? Porque é um fenômeno lento, isso aí vai ocorrendo aos poucos e vai acrescentando a propriedade daquele bem. Tudo bem? Aí você tem outra figura, que é a chamada avulsão. É diferente da aluvião. Está prevista lá no artigo 1251. Quando por força natural violenta uma porção de terra se destacar de um prédio e se juntar a outro, o dono deste adquirirá a propriedade do acréscimo, se indenizar o dono do primeiro.
sem indenização, se em 1 ano ninguém houver reclamado. Parágrafo único. Recusando-se o pagamento de indenização, o dono do prédio a que se juntou a porção de terra deverá aquecer a que se remova a parte acrescida. Olha só, a avulsão, diferente da aluvião, é um fenômeno rápido. Ocorre o desprendimento de terra de um lugar e vai se prender em outro. Saiu daqui e acrescentou no outro lado. Em até um prazo decadencial de 1 ano, o proprietário daquele terreno que perdeu o terreno, ele tem direito de pedir indenização para aquele que aumentou o imóvel dele. Se ele não pedir essa indenização dentro do prazo decadencial de 1 ano, ele perde o direito de pedir. Tudo bem. Ou se, dentro desse prazo decadencial de 1 ano, o proprietário do prédio que perdeu terreno pede indenização e esse que aumentou a propriedade, ele se recusa a pagar, o proprietário do terreno original, ele tem direito de retirar aquele terreno e levar de volta. Como é que faz essa retirada? Eu não faço a menor ideia, gente. Mas existe essa possibilidade, essa previsão expressa aí no artigo 1251. Então, a gente tem que considerar essa possibilidade. Então, nesse caso, diferente da aluvião, se fala em indenização. Por quê? Porque você consegue identificar de onde saiu. Como é um fenômeno rápido, saiu daqui, grudou aqui, você consegue identificar de onde veio. Se conseguiu identificar, tem direito de pleitear a indenização. Pleiteou a indenização e esse não pagou, pega de volta. Passou de 1 ano, não tem direito nem de pedir indenização, tá? Então, é diferente aí pela natureza do fenômeno que ocorre, tá legal? E a gente ainda tem o alvo abandonado. Artigo 1252. O alvo abandonado de correntes pertencentes aos proprietários ribeirinhos das 2 margens, sem que tenha indenização dos donos dos terrenos por onde as águas abrirem novo curso, entendendo-se que os prédios marginais se estendem até o meio do alvo. O que é o alvo abandonado, gente? O alvo abandonado é o leito do rio que seca. Nada mais do que isso. Se o leito do rio secou, é como se os proprietários dos terrenos marginais, eles passam a ser proprietários daquilo que foi acrescido, tá? Até a margem do rio, até metade da margem do leito do rio. Que não existe mais leito porque aquilo secou. Então é o tal do alvo abandonado. Agora, se esse alvo abandonado, se esse leito do rio seca por um represamento, por uma intervenção estatal, esse alvo aí vai pertencer ao Estado. Isso não vai pertencer aos terrenos marginais. Então, só vai ocorrer esse acréscimo se for decorrente de um fenômeno natural. Se for decorrente de uma intervenção humana, vai pertencer ao Estado esse alvo que que surgiu em decorrência de um represamento. A gente tem que verificar isso aí, tá? Agora, se foi naturalmente, você tem que fazer o seguinte: traça onde seria o meio daquele rio. O meio do rio para cá vai pertencer ao proprietário dessa margem, o meio do rio para cá vai pertencer ao proprietário dessa margem, tá? Então, não tem grandes dificuldades a gente saber qual é a proporção de cada um aí, basta que você defina qual seria o meio do rio, o meio do alvo que está sendo abandonado. Tá legal? A gente continua na próxima aula, um abraço.